Bem-vindas e bem-vindos, boa noite. A gente vai fazer esse processo de forma gravada e, por favor, se vocês tiverem alguma questão inicial com o som e com a imagem também, por favor, nos avisem no chat. Eu e a professora Débora estamos aqui recebendo-os e eu vou controlar os pedidos de entrada na reunião e a professora Débora, junto comigo, vai acompanhar o processo de exibição de alguns materiais que a gente vai exibir e também já iniciou a gravação desse vídeo, que depois vai estar disponível para quem quiser assistir lá no nosso canal do YouTube, é assim que no Google Meet liberar, né? Então, bom, essa é além de, espero, né, já ser uma fala de boas-vindas para os futuros e futuras ingressantes e concorrentes ao programa, essa é também uma primeira experiência que a gente está fazendo no processo seletivo, né? A gente nunca tinha feito uma conversa aberta sobre o processo seletivo, assim como também nunca tínhamos feito um bate-papo sobre o PPG, e o momento, né, acabou que fez coincidir não apenas essa demanda, mas também essa urgência, né? Então, foi um casamento aí de temporalidades para fazer o gancho com o que a gente já vem estudando aí no nosso mestrado, né? A relação comunicação e temporalidades. Então, nós, o grupo de professores do PPG, em comunicação da UFOP, achamos que seria muito interessante fazer esse primeiro momento de apresentação para o público externo, à distância, né, aproveitando essa ferramenta nesse momento pandêmico, né, digamos assim, e ao mesmo tempo usar essa possibilidade para que vocês possam tirar dúvidas, todos os presentes que queiram possam tirar dúvidas e conversar um pouquinho com a gente, até mesmo nos conhecer, né? Eu e a professora Débora fomos uma dupla há pouco tempo na coordenação do programa, né? Ficamos aí praticamente 4 anos juntos e atualmente vamos encarar uma disciplina em breve, que é a disciplina de metodologia no próximo semestre remoto que a gente vai ter, né? Débora, a palavra é sua também. Oi, gente, boa noite, boa tarde, né? Nós estamos na transição aqui. Como o Fred falou, a ideia é mesmo a gente poder dialogar, tá? Nós vamos apresentar, a gente organizou uma apresentação breve com os pontos principais que a gente acha que são importantes de trazer antes de construir esse diálogo, tentar trabalhar as dúvidas mesmo que vocês possam ter. Na realidade, quanto mais dúvidas aparecerem para a gente, melhor, porque depois isso vai ser disponibilizado lá, ele pode ser utilizado agora, ele pode ser utilizado em futuras seleções do PPG-Com também, tá? Então, a gente vai tentar fazer essa apresentação de uma maneira rápida, eu admito que eu tenho um costume de falar muito, eu vou tentar não falar muito, eu prometo, nessa apresentação, mas é trazer os pontos principais mesmo. Nós vamos fazendo um revezamento aqui, o professor Frederico e eu, e a gente vai fazendo esse revezamento aqui para tentar. Eu acho que o meu áudio pode estar ruim, porque eu estou com eco aqui. Eu vou abrir um pouquinho ali a janela. Para a gente tentar deixar um pouquinho mais leve também, tá, gente? Fred, você quer começar já? Podemos. Alguém gostaria de. Acho que ainda é cedo para as dúvidas, né? Como a professora Débora disse, a gente vai tentar ser o mais breve possível nessa apresentação. Tem alguém sugerindo aqui, Débora, para você apertar Alt F4, que o áudio pode ser que melhore. E foi Eu acho que é muito sugestão possível da que tenha melhorado um Fernanda. pouco agora, porque eu abri ali Ah, certo. a janela. Joia. Bom,
Como a gente combinou, eu e a professora Débora, ela vai fazer vai colocar a apresentação do, de uma certa, um PowerPoint que a gente fez, né, um arquivo que a gente montou rápido para falar um pouquinho do programa, do mestrado, né, e ao mesmo tempo deixar que as dúvidas apareçam à medida que a gente apresentar efetivamente o processo seletivo, né? A professora Débora deu uma voltinha e já voltou, né? Coisas do mundo do mundo acadêmico, eu ia falar do mundo acadêmico, coisas do mundo internet. Bom, então, Débora, você pode, por favor, colocar a apresentação e eu vou falando um pouquinho, você complementa. Acho uma coisa de início, né, já aí, enquanto a Débora vai colocando aí os slides para a gente falar, é uma coisa legal, assim, para contar um pouquinho da história, assim, tanto do nosso programa, quanto também da nossa história com a pós-graduação, né? Eu e a professora Débora já estamos envolvidos com a pós-graduação há cerca de pelo menos 10 anos, né? A gente já vem trabalhando em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Estivemos à frente aí quando a gente inaugurou o nosso curso lá na UFOP, do mestrado em comunicação, né, em 2015. E uma coisa muito legal para todo mundo que quer fazer um mestrado, né, é saber que quando a gente vai fazer uma pós-graduação e essa pós-graduação é um mestrado, significa que a gente, além de fazer uma formação continuada, né, isso que qualquer pós-graduação oferece, a gente no mestrado tem a oportunidade de desenvolver uma pesquisa, né? Acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar desde o início, porque desenvolver uma pesquisa significa a gente fazer uma pós-graduação, como eu disse, fazer uma formação continuada, mas também desenvolver durante essa pós-graduação dois processos. Um que é o do exercício, né, claro, de desconfiar das coisas do mundo, trazer perguntas sobre o mundo, fazer uma pesquisa, né, e com isso olhar para o mundo de uma outra forma, né, e isso é fundamental. Né, a pós-graduação é sempre um processo contínuo, né, de formação que nos ajuda a melhorar o nosso olhar sobre o mundo de diversas maneiras, e o mestrado oferece para nós essa possibilidade através de uma pesquisa, e essa pesquisa, que tem a ver com um certo tema que vocês vão escolher trabalhar, né, ou seja, vocês vão ter que desenvolver um anteprojeto de pesquisa, apresentar uma proposta de pesquisa, tem a ver com algo que é pessoal também. E aí vem a outra parte da questão. Né? Então, além da formação continuada, o mestrado, né, que é a pós-graduação com a pesquisa, oferece a possibilidade de vocês, de quem quiser, ter uma formação continuada que valorize também a intelectualidade, a autoralidade, ou seja, o processo autoral, e, ao mesmo tempo, uma certa autonomia. Né? A gente tem que escrever uma dissertação no final do mestrado. O que, que isso significa? Né? Significa um processo de se centrar num certo tema, num certo objeto, e aquilo ser efetivamente seu, né? E aí o mestrado é também, né, uma espécie de meio termo, né? É uma espécie de ponte, na verdade, entre a graduação e o doutorado, e não é à toa, né? Porque é ele que vai construir as bases para a gente fazer uma travessia rumo à nossa aí, digamos, maturidade, não apenas acadêmica, né, mas também profissional, intelectual, né, eu e a professora Débora, né, somos super suspeitos para falar, mas a gente enxerga no mestrado uma possibilidade de um grande passo, né, rumo a uma história de vida, né, acho que todo mundo que faz um mestrado passa a enxergar um mundo diferente, como eu disse, mas também passa a estar munido, né, no melhor sentido da palavra, de condições de encarar qualquer desafio. Acho que é interessante a gente lembrar também que nós estamos num ano que é muito especial para o PPG-Com, né?
A gente recentemente completou 5 anos de vida, né, de ciclo, e nós tivemos um processo que foi muito rápido, que é a primeira egressa do PPG-Com, defendeu o seu doutorado agora, na metade do ano, que foi a Camila Velar. Nós temos algumas outras egressas que estão também já quase no processo de defesa do doutoramento. E isso é interessante porque você vê que, como você passa aqui, você consegue dar novos passos, né? Como o Fred estava falando, é um processo formativo mesmo, tá? Por isso que o nosso debate hoje, infelizmente, a gente não tem como debater propostas de pesquisa específicas, projetos específicos, mas a nossa ideia hoje é tentar, de uma maneira prática, trazer para vocês, esclarecer para vocês algumas dúvidas que aparecem quando a gente ainda não está no universo da pós-graduação, porque ele tem algumas diferenças bem marcadas com a graduação, que às vezes é mais complicado da gente perceber, né? E algumas coisas que são detalhes, como, por exemplo, uma identificação num projeto, né, Fred? Uma indicação, como escolher uma indicação de orientação, como definir que linha de pesquisa que eu vou ocupar. Então, isso que o Fred está falando de qual é o lugar do PPG, né? Tanto do PPG quanto do FOP. Agora, o estranho da minha voz é na minha voz mesmo. Tanto o PPG-Com da UFOP, quanto um programa de pós na nossa vida, a gente conseguir identificar qual é esse lugar, é um processo muito interessante e que é mais legal quando a gente constrói coletivamente, né? Então, isso é bom da gente saber. Bom, então falando sobre o programa, né, inicialmente a gente tinha apresentado que a relação do mestrado como uma pós-graduação e ao mesmo tempo como um curso de formação continuada está diretamente ligada à vontade e à possibilidade de se desenvolver uma pesquisa, né? Então isso é fundamental, é muito importante que vocês tenham claro que vocês vão lidar nos próximos 2 anos com o desenvolvimento de uma pesquisa, e essa pesquisa, que muitos de vocês, nas formações diversas que tiveram, né, puderam, de certa forma, experimentar ao longo do trabalho de conclusão de curso, ou de uma iniciação científica, ou mesmo de alguma outra pós-graduação, né? Enfim, é a continuidade de um estudo sobre temas que lhes interessam. Essa é a grande questão, né? E aí, quando a gente fala do programa de mestrado da UFOP, né, o programa de pós-graduação e o curso de mestrado da UFOP, a gente está falando de um programa que tem uma certa especificidade, que tem uma certa identidade, ou seja, a pesquisa que todo mundo pode desenvolver junto com a gente tem a ver com algo que é da nossa, está diretamente relacionado às nossas características. E essas características têm a ver com duas coisas, uma com uma certa estrutura, né, do curso, e outra com as temáticas que o curso trabalha e como que, portanto, o curso organiza as pesquisas dentro dele, né? Pode passar, Débora, por favor. Então, né, acho que a primeira pergunta, né, o mestrado em comunicação, por que fazer? Né, a gente já falou, olha, fazer um mestrado é dar um passo muito bom e importante para a aquisição, né, para adquirir conhecimentos sobre o mundo, claro, sobre as coisas, a partir de um olhar da comunicação, né, e isso principalmente ligado a uma série de conceitos e métodos que vão estar diretamente ligados também a um fazer, que é o fazer da pesquisa. Então, quem vai fazer um mestrado, quem vai fazer uma pós-graduação relacionada ao campo do estrito sensu, né, que é onde o mestrado se encontra, vai fazer uma pós-graduação desenvolvendo uma pesquisa. E na UFOP, né, por isso que a ideia do diferencial da UFOP, o diferencial da UFOP diz respeito ao fato de que o nosso curso é um curso dos cursos mineiros, né, é o mais jovem, e é o que tem, né, puxando sardinha aí para a nossa brasa, uma diferença em relação aos outros, porque ele é um curso de mestrado, que está dentro de um programa que estuda comunicação e temporalidades, né? A gente está dentro de um âmbito
geográfico, né, que é o das cidades históricas. A gente tem aí, né, um universo relacionado à nossa região, né, e as temáticas dessa região. Isso acaba, de certa forma, presente também no nosso curso. O nosso curso ele está localizado no ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da UFOP, em Mariana. Né, o fato de estar em Mariana traz também uma série de rotinas e cotidianos interessantes. Né? Mariana é uma cidade que não é só conhecida pelo turismo e também pelas questões históricas, mas também por uma série de temas que envolvem a sua cultura e a sua rotina, que tem a ver não apenas com questões, portanto, de patrimônio, mas também de desigualdades, né, questões étnicas, questões, enfim, raciais, tudo isso envolve diretamente o nosso ambiente de Mariana, além do curso de jornalismo, que é onde, né, a grande parte dos nossos docentes, se não todos atualmente, não quase todos, né, atuam. Né, a gente já tem alguns docentes colaboradores, aposentados, tem uma docente de outra instituição, mas, enfim, é onde grande parte dos nossos docentes atuam no âmbito da graduação, na graduação em jornalismo da UFOP, e isso faz com que uma série de questões e temas que a gente trabalha e lida com eles no curso de jornalismo acabam aparecendo também no nosso curso de mestrado, na nossa pós-graduação. E esses docentes, como vocês vão ver passeando pelo site, né, são 13 docentes atualmente, e lá no site do programa, ppgcom.fop.br, a gente tem as áreas de interesse desses pesquisadores e as linhas de pesquisa às quais eles estão vinculados, né, e isso é importante por quê? Porque quando vocês vão fazer um mestrado, vocês têm que ter claro a sua pesquisa, o seu tema de pesquisa tem a ver com quem? Né, com quem? Quem estuda aquilo que eu também gostaria de estudar? Quem pode me ajudar a desenvolver uma pesquisa e junto comigo desenvolver uma pesquisa, né? E que historicamente vem trabalhando com isso, eu entro no currículo dessa pessoa e vejo as publicações dessa pessoa, os textos que ela já escreveu, os autores que ela vem lendo, né, as pessoas com quem ela trabalha, tudo isso está relacionado a essa figura do docente. Então, o docente é uma espécie de imã, né, onde vocês querem colar, né, em quem vocês querem colar. E colar quem? Né, não vocês, mas a pesquisa, né, ainda mais agora, em tempos de pandemia, que não dá para colar mesmo, né, mas, né, dá para colar a pesquisa, dá para colar uma ideia, né, a partir daquilo que o professor e a professora tem para oferecer. Por isso que no mestrado a gente tem um núcleo que chama núcleo docente permanente. Por quê? Porque os professores são permanentes daquele núcleo e eles desenvolvem pesquisas dentro desse núcleo e criam dentro do mestrado uma tradição, né? Ou seja, um professor que está num programa de pós-graduação, ele está constituindo e ao mesmo tempo fazendo parte de uma tradição de pesquisa. Nos critérios do programa, a gente também tem no próprio processo seletivo a avaliação da aderência ao programa e da aderência ao docente, né? Então, a gente precisa considerar isso também. Tá? É Bom, isso, e Fred, aí, vai lá. junto com os docentes, né, um outro lugar onde esses docentes estão incluídos são os grupos de pesquisa, né? E aí, lá no site também do programa, vocês vão encontrar os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa são também considerados aí grupos de estudo, mas são núcleos menores do que o núcleo docente permanente, em que os professores e os alunos, e os orientandos e orientandas estão juntos no dia a dia, né? As reuniões acontecem a cada 15 dias, ou mensalmente, ou toda semana, isso varia de grupo para grupo, e são reuniões coletivas, além de também organização de eventos, palestras, um monte de coisa, um monte de acontecimentos envolvem um grupo de pesquisa, e o grupo de pesquisa é uma espécie de amálgama, né? Uma coisa, um coletivo dentro do programa que tenta criar uma discussão em que as pessoas também se identifiquem, né, em que elas possam localizar suas pesquisas dentro de um conjunto de outras. Né? Então, no grupo de pesquisa é um monte de gente pesquisando assuntos diferentes, mas com perspectivas muito próprias, né, que esse grupo oferece. Então,
É importante conhecer os grupos também, porque eles ajudam, né, que vocês localizem pelas temáticas, tem lá os sites dos grupos, né, ou as inscrições, que vocês falem, poxa, isso aqui me interessa. Essa palavra é muito importante, isso aqui me interessa, né, essa expressão, para que vocês possam finalizar o projeto de vocês e fazer a inscrição relacionada a algum docente e relacionada a alguma linha de pesquisa. Continuando, Débora, a gente então tem, né? Eu não vou me dar o trabalho de ler essas perdão, essas conceituações todas da nossa área de concentração e das linhas de pesquisa, mas eu vou explicar um pouquinho o que é uma área de concentração e o que são as linhas de pesquisa, né? A área de concentração do nosso programa, que é nomeada em Comunicação e Temporalidades, é mais ou menos o nosso guarda-chuva temático e, ao mesmo tempo, é aquilo que faz com que o nosso programa, o nosso curso, seja diferente dos outros. Então, o nosso foco é estudar a relação da comunicação com as temporalidades, né? Como que a comunicação está diretamente relacionada a presente, passado e futuro, está relacionado com as dimensões dessas mesmas épocas, né? Com a memória, com a emergência com a aceleração do tempo, com a emergência de novas linguagens, com ranços históricos que permanecem na sociedade, e como que todas essas questões estão relacionadas também a processos de comunicação, e às vezes em objetos muito evidentes, como, por exemplo, é, um jornal, ou um filme, ou um site, ou em objetos menos evidentes, como, por exemplo, uma relação que se dá num chat de alguma rede social, ou na movimentação de uma hashtag, né? Ou naquilo que está subliminarmente posto nos algoritmos, enfim, há uma série de possibilidades, e a relação da comunicação com esses fenômenos do tempo e com esses fenômenos sociais nos interessa muitíssimo, e o nosso programa, no Brasil inteiro, é o único que trabalha especificamente com esse foco da comunicação em temporalidades, né? E aí, vocês lendo essa definição da área, vocês vão encontrar isso. Agora, a área de concentração, que seria muito superficialmente essa grande questão, esse guarda-chuva, né, que a gente tem, ela está organizada em duas linhas de pesquisa, né? Ela está organizada em duas linhas de pesquisa, e isso em qualquer programa de pós-graduação acontece. E as linhas de pesquisa são? Primeiro, elas são onde os professores vão se alocar, né? Olha, eu, como professor, por exemplo, estou localizado numa linha, a professora Débora está em outra. Por quê? Porque as nossas pesquisas respondem ou atendem a certos focos, às vezes de forma mais explícita, às vezes não, né? A certas orientações, a certas questões que têm mais a ver com um tipo de pesquisa do que com outro. A linha de pesquisa tem um pouco a ver com isso, com um tipo de pesquisa e com um tipo de temática e de objeto que ela vai ajudar a conformar a partir de um interesse que seria compartilhado pelos pesquisadores que estão nela. Nos critérios do programa, a gente também tem no próprio processo seletivo a avaliação da aderência ao programa e da aderência ao docente, né? Então, a gente precisa considerar isso também. Tá? Bom, Isso, e Fred, aí, vai lá. junto com os docentes, né, um outro lugar onde esses docentes estão incluídos são os grupos de pesquisa, né? E aí, lá no site também do programa, vocês vão encontrar os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa são também considerados aí grupos de estudo, mas são núcleos menores do que o núcleo docente permanente, em que os professores e os alunos, e os orientandos e orientandas estão juntos no dia a dia, né? As reuniões acontecem a cada 15 dias, ou mensalmente, ou toda semana, isso varia de grupo para grupo, e são reuniões coletivas, além de também organização de eventos, palestras, um monte de coisa, um monte de acontecimentos envolvem um grupo de pesquisa, e o grupo de pesquisa é uma espécie de amálgama, né? Uma coisa, um coletivo dentro do programa que tenta criar
uma discussão em que as pessoas também se identifiquem, né, em que elas possam localizar suas pesquisas dentro de um conjunto de outras, né? Então, no grupo de pesquisa é um monte de gente pesquisando assuntos diferentes, mas com perspectivas muito próprias, né, que esse grupo oferece. Então, é importante conhecer os grupos também, porque eles ajudam, né, que vocês localizem pelas temáticas, tem lá os sites dos grupos, né, ou as descrições, que vocês falam, poxa, isso aqui me interessa. Essa palavra é muito importante, isso aqui me interessa, né, essa expressão, para que vocês possam finalizar o projeto de vocês e fazer a inscrição relacionada a algum docente e relacionada a alguma linha de pesquisa. Continuando, Débora, a gente então tem, né? Eu não vou me dar o trabalho de ler essas conceituações todas da nossa área de concentração e das linhas de pesquisa, mas eu vou explicar um pouquinho o que é uma área de concentração e o que são as linhas de pesquisa, né? A área de concentração do nosso programa, que é nomeada em Comunicação e Temporalidades, é mais ou menos o nosso guarda-chuva temático e, ao mesmo tempo, é aquilo que faz com que o nosso programa, o nosso curso, seja diferente dos outros. Então, o nosso foco é estudar a relação da comunicação com as temporalidades, né? Como que a comunicação está diretamente relacionada a presente, passado e futuro, está relacionado com as dimensões dessas mesmas épocas, né? Com a memória, com a emergência com a aceleração do tempo, com a emergência de novas linguagens, com ranços históricos que permanecem na sociedade, e como que todas essas questões estão relacionadas também a processos de comunicação, e às vezes em objetos muito evidentes, como, por exemplo, é, um jornal, ou um filme, ou um site, ou em objetos menos evidentes, como, por exemplo, uma relação que se dá num chat de alguma rede social, ou na movimentação de uma hashtag, né? Ou naquilo que está subliminarmente posto nos algoritmos, enfim, há uma série de possibilidades, e a relação da comunicação com esses fenômenos do tempo e com esses fenômenos sociais nos interessa muitíssimo, e o nosso programa, no Brasil inteiro, é o único que trabalha especificamente com esse foco da comunicação em temporalidades, né? E aí, vocês lendo essa definição da área, vocês vão encontrar isso. Agora, a área de concentração, que seria muito superficialmente essa grande questão, esse guarda-chuva, né, que a gente tem, ela está organizada em duas linhas de pesquisa, né? Ela está organizada em duas linhas de pesquisa, e isso em qualquer programa de pós-graduação acontece. E as linhas de pesquisa são? Primeiro, elas são onde os professores vão se alocar, né? Olha, eu, como professor, por exemplo, estou localizado numa linha, a professora Débora está em outra. Por quê? Porque as nossas pesquisas respondem ou atendem a certos focos, às vezes de forma mais explícita, às vezes não, né? A certas orientações, a certas questões que têm mais a ver com um tipo de pesquisa do que com outro. A linha de pesquisa tem um pouco a ver com isso, com um tipo de pesquisa e com um tipo de temática e de objeto que ela vai ajudar a conformar a partir de um interesse que seria compartilhado pelos pesquisadores que estão nela. Então, a gente tem no nosso programa... Só, Fred, importante lembrar que essas linhas de pesquisa, elas não podem se descolar da área de concentração, né? Então, Sim. por mais que a mirada sobre o conceito de temporalidade venha de um outro lugar, né, de um outro ponto de vista, todas as pesquisas, elas têm que pensar nessa relação com a temporalidade. Então, a gente tem duas linhas de pesquisa. Essas duas linhas de pesquisa no programa, uma primeira se chama Práticas Comunicacionais e Tempo Social, e está relacionado principalmente aos processos, né, que estão diretamente ligados a como o tempo, né, ele condiciona a nosso ser e estar no mundo. Então, de certa forma, é como certas questões culturais, certas questões históricas vão moldando os processos comunicativos. E uma segunda linha, que é
a linha Interações e Emergências da Comunicação, faz um jogo com a primeira, que é, se na primeira é como o tempo molda os nossos processos sociais, né, as nossas formas de interação e relacionar com o mundo, a segunda tem a ver um pouco em como os processos moldam o tempo, né? Então, como novas linguagens, novas tecnologias, elas interferem na maneira como a gente lida com o próprio mundo e, consequentemente, reconfiguram esse mundo a partir de sentidos, a partir de discursos, a partir de tecnologias, né? Então, é um jogo que existe entre as duas linhas, às vezes uma separação sutil, mas que pelas pesquisas dos professores fica muito claro. Por isso que a gente insiste, leiam as pesquisas dos professores, conheçam os professores, porque vocês vão perceber, olha, essa linguagem, esse assunto me toca, ele me interessa, é por aqui que eu vou e não por ali, né? Mas é como se as duas linhas, então, lidassem com o tempo, de uma forma como o tempo configura as nossas relações com o mundo e, ao mesmo tempo, como as nossas relações com o mundo configuram o tempo, né? Então, é esse jogo aí que as duas linhas envolvem, pensando sempre nos processos de comunicação como objeto desse jogo, né? Seguindo aí, Débora, para a gente também não se alongar muito, né? A gente tem as informações do site do PPG-Com, o Facebook do PPG-Com, o Instagram e o YouTube, que é o canal que nesse momento a gente pode dizer que está em formação e que a gente, inclusive, espera colocar esse vídeo. Então, se eu não puder seguir, Fred, daí eu passo para você, tá? Tá, joia. Bom, as inscrições, umas questões mais formais. Lembrem-se que as inscrições são realizadas até às 16 horas do dia 23, isso é, mandem o e-mail de vocês com bastante antecedência, tá? Porque é o momento em que a gente vai começar a fazer a consolidação, a gente pega aquele material que chegou até 16 horas e a gente faz essa consolidação. Então, prestem atenção a isso, nosso edital, ele tem as 16 horas como base para uma série de prazos, para divulgação de resultado, para prazo recursal, para prazo de encaminhamento de inscrição. Então, fiquem bem atentos, não só à data, mas também a hora, tá? A hora. O preenchimento, é muito importante vocês lembrarem, vocês têm o preenchimento do formulário e o envio de documentação. Então, em relação a essa dinâmica, vocês vão preencher lá um formulário, que é um formulário básico, onde vocês já vão indicar 2 possíveis orientadores. Esses orientadores, dependendo da proposta de pesquisa de vocês, eles podem ser de 2 linhas diferentes, claro, desde que com aderência ao projeto que vocês estão encaminhando. Aquilo que o Fred estava falando antes é muito importante. Não adianta a gente encaminhar uma indicação de orientação que não tem aderência com aquele professor ou aquela professora. E é importante lembrar, gente, que a delimitação, essas são sugestões, indicações de orientador, tá? Porque a definição da orientação, ela contempla a indicação que fazem os candidatos aprovados, mas ela contempla também uma série de outras questões, né? Número de vagas oferecidas, a disponibilidade do professor, se o professor vai ou não sair para pós-doc, varia o número de vagas dele normalmente. Então, tem uma série de outros elementos ali que agem sobre a indicação, a definição de orientação, tá? Então, pensem, os que tiverem mais aderência com a proposta de vocês, são os que vocês devem indicar. E existe também no edital uma série de recomendações sobre como vocês devem encaminhar essa documentação, tá? São 3 arquivos que vocês vão encaminhar. Um que tem o Lattes, com a comprovação, tá? Lembrem-se que tudo que tiver no currículo Lattes de vocês e que vocês não comprovarem não pode ser pontuado pela comissão. A documentação também anterior, tem documentações que são exigidas. Aí essas documentações que são exigidas, se vocês não mandarem, a gente não consegue homologar. Esse envio também tem que acontecer até as 16 horas do dia 23. Os compromissos principais que vocês têm nesse edital são a inscrição, o envio da documentação, o acompanhamento do site e a arguição oral, porque o projeto de vocês estão fazendo nesse momento. Então, a partir do momento da inscrição, esses são os pontos principais para vocês observarem. Então, conheçam o edital. Tudo o que vocês precisam está ou no edital ou na página do PPG-Com.
Então, na página do PPG-Com tem link para grupo de pesquisa, tem link para currículo de professor, tem link para produção, tem apresentação dos projetos, tem as últimas dissertações defendidas, as que já foram protocoladas, tem currículo dos discentes também, porque aí você consegue encontrar alguns pontos de contato com os professores. Então, esmiucem o site e esmiucem o edital. E aí vocês não devem ter problema com esse processo de inscrição e da seleção. Sempre revisem o que foi pedido, como está sendo apresentado, o que está sendo apresentado, e tentem seguir as orientações do edital, né? Acompanhe o site, porque as informações de resultado parcial, elas sempre são divulgadas pelo site, elas aparecem também nas nossas redes sociais, mas naquelas datas que estão lá no calendário, no final do edital de processo seletivo, se vocês acessarem o site do PPG-Com, lá na aba de seleção, vai estar atualizado ali, tá? E a arguição oral. Lembrem-se que a arguição oral, esse ano, por a gente ter essa mudança no edital, que não vai ter uma prova teórica por conta da pandemia e da modalidade à distância, vocês vão ter uma arguição oral que vai tratar do projeto de vocês, da vinculação dele com o programa, tudo isso, que é o nosso normal da arguição oral, mas vai ter também arguição oral para ver o domínio daqueles textos que estão lá, que seria, na verdade, a prova de vocês, né? Não é uma prova, não é a mesma coisa, tá, gente, que uma prova escrita, é debate. Então, agora nós vamos para as vagas. Fred, você assume? Sim, sim. Uma coisa importante, gente, só antes de chegar na parte das vagas, a professora Débora falou dos documentos, né, a respeito dos três arquivos que têm que ser enviados, são 3 arquivos separados. Em geral, esses arquivos contêm uma série de documentos, e existe uma série aí de pequenos aplicativos na internet em que vocês podem juntar os PDFs num arquivo só. Então, é muito importante, né, que sejam 3 arquivos. Por quê? Porque esses arquivos vão ser separados pela secretaria do mestrado e distribuídos para a comissão avaliadora. Então, os arquivos que contêm o anteprojeto, por exemplo, que é um arquivo só, todos os anteprojetos vão ser direcionados para a comissão julgadora do processo seletivo, ou seja, né, que é a primeira fase, né, a comissão vai ler esses projetos. Assim como depois, quando chegar a fase de arguição oral e entrevista, ela vai ter acesso aos documentos e aos currículos dos candidatos num outro arquivo separado, que é diferente do outro arquivo onde estão os documentos de identificação. Então, é muito importante aí vocês terem essa separação e organização, porque os arquivos vão para pastas distintas dentro da secretaria. E aí, relacionado aos arquivos, um último detalhe é o seguinte: o arquivo do anteprojeto. No edital fica muito claro que não pode ter nenhum tipo de identificação, ou seja, vocês têm que tomar o cuidado para não se identificarem ao longo do projeto, já que é uma leitura que a gente chama de leitura cega, né? A banca não pode saber quem é o candidato ou candidata, e aí no anteprojeto não pode conter nenhum tipo de informação, como, por exemplo, onde que a pessoa estudou, né, se a pessoa é formada em X ou Y, se a pessoa já fez uma pesquisa de iniciação ou não, se a pessoa já fez uma pós-graduação ou não, ou seja, nada que a pessoa já tenha feito ou que indique, né, minimamente algo que seja pessoal dela deve constar. Então, foquem-se na pergunta de pesquisa, no tema, nos autores que vocês vão trabalhar, né? Não contem em nenhum momento sobre vocês ou sobre a trajetória de vocês, né? Ou não se citem, né, para que, de uma forma evidente, para que isso não incorra na desclassificação, tá certo? Bom, Inclusive, gente, colocar, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso intitulado tal, que eu desenvolvi na universidade tal. Já identificou, mesmo que você não isso, coloque seu nome, tá? exatamente. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Bom, e em relação às vagas, né, a gente tem historicamente aí a oferta de 20 vagas distribuídas de acordo com a disponibilidade de orientação dos docentes,
E desde há 3 anos atrás, né, com as políticas de inclusão e a formalização dessas políticas de forma cada vez mais intensa, a gente tem uma distribuição no edital das vagas oferecidas, né? Então, a gente tem aí 11 vagas de ampla concorrência, vocês vão se inscrever de acordo com as categorias que lhes interessam e que lhes sejam adequadas. A gente tem 5 vagas, né, para negros e indígenas, conforme também colocado pela própria legislação da UFOP. A gente tem 2 vagas para pessoas com deficiência, e 2 vagas destinadas a técnicos administrativos da universidade, né? A seleção se dá a partir, de forma cega, em todas as etapas, e somente no final, né, que essas vagas vão ser observadas, ou seja, somente no final, em que a seleção acaba, em que vai haver um cruzamento da classificação dos candidatos com essas categorias, que são as categorias que discriminam a natureza das vagas. Então, todo o processo seletivo, isso é o mais importante, vocês vão ser observados é, de forma equilibrada e de forma idêntica, né? Ou seja, os critérios serão os mesmos para todos, né? Tudo isso será observado de forma equânime. No final, uma vez que a primeira classificação é feita, a comissão então vai cruzar esses dados da classificação final com os dados das disponibilidades do perfil das vagas. Então, por exemplo, né, aqueles que têm, são candidatos cotistas, eles vão ter respeitado a condição de cotista na classificação final, tá certo? Acho que isso é o mais importante. Lembrando que no caso da UFOP, depois, para as vagas destinadas a cotas, há um processo, né, de verificação e de A conferência comissão de aí a respeito, verificação, que chama. exatamente, comissão de verificação, conferência da aderência do perfil do candidato à cota que ele selecionou, certo? Agora, só duas questões que muitas vezes geram dúvidas, Fred, assim, que é bom a gente já explicar. As vagas para técnico administrativo, elas são vagas excedentes, tá? Elas não Uhum, estão no número de vagas regular do PPG, então as nossas vagas, elas estão até aquele último índice ali, aquelas duas são excedentes, tá? E a outra questão que é importante lembrar é que o que é cego, o que o Fred falou, só para não deixar dúvida em relação ao que é cego e o que não é cego, a avaliação é cega em relação à identificação do nome do aluno até o momento da arguição. Claro, na arguição a gente sabe quem são vocês, né? Vocês aparecem uhum, lá para a gente. É, mas a gente não tem acesso à ficha de inscrição, que é o único lugar onde tem documentação de seleção de perfil de vaga. Então, por exemplo, a gente só fica, na hora que a gente vai fazer a classificação final, que aí sim o perfil é muito importante para a gente saber como é que ficou a ordem de classificação, né? Até porque, por exemplo, nós podemos ter 20 vagas e 25 alunos candidatos que ficaram acima da nota de aprovação. Então, o número de alunos que serão convocados, né, para o mestrado, que serão aprovados, ele vai ser de 20. Nisso, a cota pode, por exemplo, garantir a vaga, né? uhum. Qualquer uma das cotas com as quais o PPG trabalha. Então, a gente não sabe qual é o perfil de cota do aluno, né? A gente, comissão, não é o meu caso nesse ano, mas a comissão não sabe qual é o perfil do aluno até o momento de fazer a classificação final. E lembrando que todo o processo, né, de vagas com cotas, ele está baseado no princípio de autodeclaração, né? Por isso que a gente também só vai ter acesso às cotas, né, e aos que se identificaram como cotistas no final da classificação, porque para evitar qualquer tipo de desvio em relação, né, à própria entrevista, em relação ao próprio projeto. Então, isso é somente no final em que a gente vai, a comissão vai ter acesso a isso, e por isso que é importante vocês sinalizarem
né, em documentos separados todas essas questões, né. Continuando, Débora, a gente tem a arguição, né? Então, como a professora Débora já disse, começou a dizer, o anteprojeto de pesquisa, que é o primeiro documento que vocês apresentam, e é a primeira fase, né, da seleção, ele vai ser lido, né, e aí os anteprojetos aprovados, né, que terão como critérios principalmente a aderência, né, às pesquisas do programa, as capacidades de orientação que a gente dispõe, a qualidade, claro, da proposta, né? Esse projeto vai ser também arguído durante a etapa de arguição, em que o aluno ou a aluna, né, o candidato ou candidata, deverá responder sobre a sua proposta de pesquisa, né? Por que aquela pesquisa, por que aquele tema, por que aqueles autores, por que aquela linha de pesquisa, e eventualmente até mesmo por que aquele ou aquela docente, né? A arguição segue um padrão, ela está orientada, né, a verificar de forma também equilibrada os conteúdos. Esse ano, além do anteprojeto, o conteúdo também do domínio dos autores e dos temas, né, que estão vinculados à bibliografia. Então, a banca vai se ater a esses pontos, vai fazer perguntas que não vamos dizer que são padronizadas, não é a mesma pergunta para todos os candidatos, mas são perguntas que têm a mesma vinculação, né, a questões de interesse da própria arguição, né, então a gente vai estar, a comissão vai observar, a partir de perguntas distintas, um mesmo ponto de observação, que é, né, no caso do anteprojeto, o domínio em relação à proposta de pesquisa, e no caso dos autores lidos, o domínio em relação aos conteúdos e a capacidade, principalmente, de articulação entre esses autores que estão ali colocados e como que a identificação com a linha de pesquisa se dá, né? Então, é muito importante, vocês veem lá no edital, né, vocês está lá disponível, há autores por linha de pesquisa. E por quê? Porque uma vez que você escolhe a linha de pesquisa, há certos conceitos e há certos autores que estão mais relacionados a uma certa linha. Então, se o seu projeto é de uma linha de pesquisa, você vai ser arguído sobre um certo autor, e se o seu projeto é de outra linha, você será arguído sobre aquele outro autor ou autora. Então, é importante que vocês saibam também que se você é de uma linha, né, a não ser a bibliografia geral, que é para todos, mas se você é de uma linha, você vai ser arguído sobre os textos daquela linha, e se você é da outra linha, né, evidentemente será arguído ou arguída sobre os textos daquela linha específica, né? Então, esse ano é como a gente, de certa forma, pode ser que em algum momento, na própria entrevista arguição, essas questões se cruzam, até porque a gente está num processo que é o da arguição oral. Por isso a ideia do oral é muito importante, né? Porque não vai ter um momento, a gente não pode dizer que talvez a gente comece a arguição pelo anteprojeto, aí acaba o anteprojeto, esgota o anteprojeto, e aí vai para a bibliografia. Depois vai para a trajetória individual. Às vezes essas coisas podem se cruzar, e pode ser que nesse cruzamento alguma questão surja, porque a própria arguição tem uma dinâmica de conversa, né? E às vezes na conversa, né, assim como numa entrevista de emprego, enfim, as questões podem surgir e isso tudo vai ser gravado e documentado, né? Débora? Eu ia dizer exatamente isso, Fred, que todo o processo, ele normalmente já é gravado, né? A gente Uhum. consta nas normativas da UFOP que o processo seletivo, ele precisa ser gravado, a gente normalmente grava em áudio, e nesse ano a gente vai usar a forma de gravação via Meet mesmo. Uma questão muito importante é que não pode compartilhar o link da entrevista. O candidato tem acesso ao link, e se ele compartilha o link, ele pode ser desclassificado por isso, tá, gente? Isso está registrado em edital, então não compartilhem o link que vocês receberem no momento do agendamento da entrevista de vocês, tá? Bom, continuando, então, né, as questões importantes, né, em relação à arguição, em relação aos,
ao próprio processo da arguição, né? Como a arguição vai se dar de forma remota pela primeira vez, antes os processos seletivos aconteciam de forma presencial, então era in loco, né, dentro do nosso instituto, e esse ano isso não vai acontecer, né? A gente vai ter, e essa é uma pergunta que talvez apareça por parte de vocês, né, todos os candidatos e candidatas são responsáveis por garantir o seu acesso à internet, ou seja, a gente, como instituição, não tem como garantir o acesso à internet para cada candidato. Então, assim como vocês estão hoje aqui na live nos assistindo, né, aqui nessa reunião do Meet, vocês também no dia, né, terão que ter acesso terão um endereço para essa reunião individual, né, só vocês entrarão nessa reunião junto com a comissão, e esse endereço não pode ser compartilhado, sob pena de também exclusão do processo, né, inclusive para evitar que intrusos apareçam, né? Então, o endereço que vocês receberão será para uso individual junto com a comissão, e vocês têm que garantir o acesso à internet nesse dia. Caso, nesse dia, nesse momento, naquela hora, aconteça algum problema, né, a comissão, junto com o candidato ou candidata, se responsabiliza por fazer uma tentativa, isso também está lá colocado no edital, fazer uma tentativa de contato, e se o problema persistir, entra naquilo que a gente pode chamar de casos omissos, que o edital também contempla, certo? Débora gostaria de complementar? Não? E, Não, acho que não. e em relação à comissão, a comissão é formada por 4 docentes, né, por conta também do momento remoto. Pode ser que nem todos os 4 docentes estejam durante a arguição ao mesmo tempo, ou seja, da mesma forma que pode ser que um docente esteja numa arguição e não esteja em outra, mas todas as arguições acontecerão com pelo menos a presença de 2 docentes, né? Em outros processos seletivos, isso já é muito comum, considerando que muitos processos seletivos fazem a seleção por linha de pesquisa, não é nem o nosso caso, mas alguns processos seletivos no Brasil afora fazem, inclusive, o processo por linha, ou seja, nem todos os professores do programa ou de linhas diferentes participam de uma mesma arguição, como ainda é no nosso caso, já que a gente compartilha aí de uma atenção que é a possibilidade de vocês mesmo, uma vez que a gente está lidando com um processo seletivo que é o do mestrado, de vocês mesmos terem projetos que, apesar de estarem diretamente vinculados a uma linha, inscritos numa linha, pode ser que eles também despertem algo relacionado a outra linha de pesquisa, e a comissão pode ser sensível a essa questão e até mesmo ao final designar esse projeto relacionado não a uma linha, mas a outra, certo? Inclusive, é muito comum Acho que é esse tipo de importante só pergunta. lembrar. Desculpa, Fred. Não pode falar. É importante só sempre lembrar que os alunos são sempre consultados sobre isso, porque a gente tem também a consciência da importância de como o mestrando se vê no programa, né? Então, normalmente a comissão consulta, quer dizer, você aceitaria uma mudança de linha de pesquisa, porque a gente não vai fazer uma mudança de linha de pesquisa quando, por exemplo, não tem vaga em uma linha, mas tem vaga em outra linha, ou não tem aderência com o professor de uma linha, mas tem aderência com o professor da outra, mas precisaria passar por adaptações. A gente não faria essa mudança se o estudante falou não, o candidato, desculpem, falou não, eu me vejo, por exemplo, unicamente na linha 1 ou unicamente na linha 2, né? Isso é uma questão importante também de marcar. Bom, o anteprojeto, né, ele tem aí, como o próprio edital diz, ele tem elementos obrigatórios, né, ele tem um total aí de 7 páginas, incluindo aí, uma primeira que é a capa e uma última que são as referências, e ele não pode ultrapassar esse limite de páginas, e vocês têm aí um percurso, que é um percurso
que também acaba sendo uma espécie de critério, né, de leitura para a própria comissão, que é um percurso que vai indicar textualmente uma introdução, onde vocês vão apresentar o tema de pesquisa, a problematização, onde as questões conceituais e a grande questão da pesquisa vai aparecer, e indicações metodológicas, ou seja, alguns passos que vocês imaginam a pesquisa poderá seguir de acordo com os objetivos dela. Né? Não é por isso são indicações, porque não é uma metodologia fechada, trata-se, como o próprio nome diz, de um anteprojeto. Um anti com a letra E, porque se fosse com a letra I, seria contra um projeto, mas é antes de anterior. Né? Então, por isso as indicações metodológicas. Né? Às vezes acontece da gente receber uns anteprojetos com I, né? Mas a gente, na verdade, está olhando para anteprojetos com E, ou seja, é um passo anterior, é um pré-projeto de pesquisa, onde vocês principalmente têm que deixar muito claros, né, qual o tema, qual a questão principal e como que vocês estão vislumbrando isso. Não é uma dissertação fechada, não é uma monografia, não é uma tese, é um projeto em que vocês estão lançando, apresentando uma ideia de pesquisa, né, que, claro, carrega com ela um tema e uma questão. Né, isso são as coisas principais e de forma fundamentada, né, não é uma coisa que ninguém tirou da cabeça, da cachola, né, mas reforça, não é um anteprojeto. Antes a gente tem, antes com I, é um antes com E, certo? Bom, e seguindo aí, né, o projeto, um dos cuidados, né, vamos pensar que a comissão não conhece nenhum candidato, né, ou candidata. No momento que ela lê os projetos, ela não está vendo a cara de ninguém. E a apresentação, né, e os cuidados com o projeto são fundamentais para que a comissão tenha uma primeira boa impressão dos candidatos e candidatas. Né? Então, é muito importante que vocês observem a formatação, que está lá, inclusive, indicada no edital, que o projeto tenha, como eu disse, a capa, não tenha nenhum tipo de autoria, como a gente já falou anteriormente, para não levar, né, à exclusão do processo. Né? Então, o anteprojeto, ele é um documento, se você não apresenta esse documento, a sua inscrição, ela é automaticamente não homologada, né? Então é muito importante que vocês considerem a entrega do projeto num documento, como a gente já falou, né, separado, né, para que ele possa ser designada a comissão de seleção. Isso é um fator crucial para a homologação da sua inscrição no processo seletivo, né? Durante a arguição, né, o projeto vai ser pauta da arguição, ou seja, a comissão vai estar atenta, né, aos tipos de conceitos, temas, termos que o projeto traz. Né? Às vezes, um projeto tem uma palavra que se repete muito, e essa palavra é um conceito, porém um conceito que não está trabalhado. Vou dar um exemplo. E aí a comissão pode ser que ela pergunte, mas por que você usou tanto essa palavra? Ou por que você está querendo tanto estudar uma coisa, se na verdade você o tempo inteiro está falando de outra? Então, o projeto traz questões que a banca, né, a comissão, vai observar de forma sensível. Então, é muito importante que ele tenha uma coerência, que ele tenha uma escrita com começo, meio e fim, dentro dos tópicos que ele trabalha. Né? E isso tudo vai ser visto tanto na leitura quanto na arguição. E, por fim, insistindo mais uma vez, o arquivo é um arquivo em PDF e não pode ter nenhum tipo de identificação. Aí, gente, é importante lembrar que no arquivo também, tá? Então, depois que vocês gerarem o PDF de vocês, clica com o botãozinho da direita, vai lá nas informações de privacidade, se não me engano, dados pessoais, limpa todas as informações pessoais do arquivo de vocês, porque senão vocês vão tirar toda a identificação do texto, e aí quando eu vou com o mouse assim para abrir o arquivo, ele me diz, por exemplo, o nome do arquivo e lá, Eric Castro, né? Eu peguei um nome aqui da lista. Aí não dá, tá? Então é importante vocês tirarem a identificação do arquivo também, senão o computador dá uma trollada na gente em relação a essa
identificação. Uma outra questão em relação à formatação é que existe um limite de páginas, tá, gente? A gente já teve caso de não homologação de inscrição, porque não respeitou o limite de páginas do projeto, aí na trajetória aí nesses anos do pós. É importante observar todas as delimitações de formatação e de normativa, incluindo o número de páginas e os itens que o Fred apresentou aqui para você. Certo. Bom, e aí o calendário, né, os pontos principais para todo mundo ficar bem atento, né? As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro, até às 16 horas, como a Débora disse, né? A gente tem até o dia 25 de novembro a, o resultado final da leitura dos anteprojetos pela comissão, né? Então, até o dia 25 de novembro, depois até o dia 2 de dezembro, a gente tem a divulgação das escalas de arguição, ou seja, todos que foram, todos e todas aprovados e aprovadas para a próxima etapa vão receber a sua escala e também receberão individualmente um link para as suas respectivas arguições, e de 7 a 11 de dezembro as arguições ocorrerão, como eu disse, sendo o encontro dos candidatos e candidatas com a comissão, de forma individual, com a participação mínima de 2 docentes, com a participação máxima de 4, que é o total da comissão, certo? Não, se acontecer de, numa arguição, haverem 2 docentes, em outra haver 3 ou haver 4, isso não vai fazer diferença, considerando que a gente vai ter um tempo estipulado, né, para as arguições. Então, a questão é o tempo que vai ser utilizado, ninguém vai ser prejudicado ou favorecido em função dessa configuração. E, reforçando mais uma vez, esse processo da arguição é totalmente gravado e estará disponível durante um certo tempo, como colocado no edital, certo? Débora? Algumas questões, gente. Então, das tecnologias aqui com as quais vocês vão ter que lidar assim nesse processo, tá? O Google Forms, que é nesse momento de realização das inscrições, tá? Que vocês vão encaminhar primeiro pelo Google Form. De novo, não esqueçam do e-mail para encaminhamento dos documentos do projeto do currículo Lattes. O Google Meet para realizar as arguições orais. Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem-se que os candidatos não devem acionar a comissão, já está lá no site a listagem com o nome dos membros da comissão, mas até para garantir que até o momento da arguição a gente tenha uma avaliação cega, a comissão não dialoga com os candidatos. Ah, mas eu quero esclarecer uma dúvida, eu quero na hora de, sei lá, vou fazer um recurso, enfim, qualquer coisa que vocês precisem, como candidatos, vocês acionam a comissão através do e-mail do PPG-Com, tá? Então, vai ter esse acompanhamento para que vocês possam não ficar perdidos, tá? Então, tem esse diálogo com o PPG através da coordenação. E as atualizações, como a gente falou, sempre pelo site ou pelas redes sociais do PPG. Lembrando, né, Débora, que o acionamento dos docentes, não apenas da comissão, mas de todos os outros docentes, né, não, e se por acaso algum de vocês vier, inclusive, a acionar, talvez vão receber uma resposta que não é mal educada, uma resposta gentil, dizendo que, infelizmente, nenhum docente pode orientar nenhum candidato ou candidata, no sentido de esclarecer sobre o processo seletivo, né? Por isso que a gente insistiu lá no começo, leiam os textos que os docentes já escreveram, entrem nos currículos dos docentes, porque talvez se vocês escreverem para os docentes perguntando, olha, fulana, você pode me orientar nesse projeto, nesse trabalho? Talvez eles não vão responder, ou vão dizer que não poderão responder, mas é muito importante que vocês não entendam isso como uma
uma falta de educação, como eu disse, né, com uma má resposta, mas para não prejudicar ou não favorecer algumas pessoas em relação a outras durante o processo seletivo. Isso é uma coisa que a gente tem como procedimento interno nosso, do nosso programa, já como uma espécie de cultura do processo seletivo. Outros programas fazem diferente, porque são programas em que, principalmente, possuem, além do mestrado, possuem o curso de doutorado, que não é ainda o nosso caso, e no caso do doutorado, que espero em breve tenhamos, no doutorado, as proximidades com os docentes se dão de outra forma, porque são projetos de longo prazo, são projetos com outro tipo de fôlego, ao contrário do que são os anteprojetos com E do mestrado, né? Então, fiquem atentos aos currículos dos docentes, aos grupos de pesquisa, às publicações, aos autores que eles leem, né? E tentem ver, sentir por vocês que serão futuros e futuras pesquisadoras, olha, isso aqui me interessa, com isso aqui eu me identifico. Com essa pessoa, com esse texto, que escreveu esse texto, eu gostaria de trabalhar, né? Então, é isso que importa nesse momento, né? Não precisa do contato pessoal nesse momento com nenhum docente, porque isso virá com o tempo, né? Muito obrigado. Então, essa primeira parte de apresentações, né, se conclui. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a esses processos? Essa questão da orientação que o Fred falou é muito importante, tá? Foi uma coisa que a gente discutiu em colegiado no curso aqui, até para dar condições iguais a todos os candidatos, sejam eles egressos aqui da UFOP ou não, né? Então, a nossa ideia é sempre trabalhar com uma diversidade de perfis também. Alguém tem alguma questão a apresentar no chat ou em pergunta? O Caio só apresentou aqui a dúvida sobre as bolsas. As bolsas do PPG, elas funcionam assim. A bolsa, ela não tem uma relação direta com o processo de seleção, tá? Ele afeta a distribuição das bolsas, mas essa distribuição ela é feita por uma comissão específica que nós temos, que é composta por membros do corpo docente e do corpo discente, de representação do corpo discente do PPG-Com, e essa distribuição ela é feita uma vez por ano, seguindo a normativa da instituição, seguindo diretrizes claro, das agências de fomento, e seguindo diretrizes do próprio PPG-Com. Então, isso quer dizer o quê? O PPG ele não tem condições de garantir bolsas para todos os alunos. Nós não temos bolsas para todos os alunos, mas a gente faz a distribuição de bolsas a partir de critérios pré-estabelecidos. Nada é subjetivo na distribuição de bolsas. Inclusive, os critérios, para quem tiver interesse, também estão disponíveis na página do PPG. Se vocês vão lá na página do PPG-Com e acessam secretaria, os documentos, todas as regulamentações do pós, prazos, estágio de docência, qualificação, defesa, credenciamento docente, bolsa, tudo está com a regulamentação, a última, né, disponível lá na página do pós, para vocês poderem conhecer. Fred, você quer comentar Débora, alguma coisa mais? sim, acho que não há problema nenhum a gente falar em relação ao histórico, né, do programa. A gente tem um histórico de bolsas de cerca aí de 50 a 60% da turma com bolsa. Esse é o nosso histórico. Então, numa turma de 12 alunos, 6 bolsas, 5 bolsas, né, 7 bolsas. Isso varia de ano para ano, de governo para governo, né, e de política de fomento das agências como um todo. Então, a gente não pode garantir, né, que no próximo ano vão existir X bolsas. Isso tudo ainda está muito incerto, isso varia de acordo com o cenário daquele ano especificamente. Historicamente, como eu disse no programa, desde que o programa começou, a gente tem cerca de metade da turma com bolsa.
E essa distribuição, como a professora Débora disse, tem a ver com critérios. Então, há a bolsa para os cotistas, a bolsa que está ligada à classificação geral no processo seletivo, né? Então, isso tudo está bem especificado nessa resolução, certo? Fred, tem uma Bom, pergunta da Marina ali, aí eu já volto para outra pergunta, tá? No edital está certo. escrito que o limite de páginas do anteprojeto são 8 páginas, excluídas capa e referências. Antes Então, de não você contamos nem responder capa nem referência. Oi? Antes de você responder essa, Débora, que aí a gente pode talvez até abrir o edital e apresentar ele na tela, eu vou só responder a Raíssa também, que fez uma pergunta, que se ela gostaria de saber se nas linhas de pesquisa do programa há abertura para a proposição de projetos com metodologias de pesquisação. Não só é aberto, como temos nesse momento uma ou duas alunas, se não me engano, uma com certeza, que é a Raquel, que está desenvolvendo uma dissertação voltada para uma metodologia de pesquisação. Então, é bem-vinda, né? Se a própria pesquisação orientar a constituição do projeto, não há problema nenhum, pelo contrário, é super bem-vinda, seja numa linha de pesquisa, seja na outra, né? Nenhuma metodologia é proibida, né? E se ela tem destaque no projeto, é também super bem-vindo que isso aconteça, né? Espero ter esclarecido aí sobre essa questão, Raíssa. E aí a questão da Marina, isso. Eu me confundi realmente, Marina, com relação às páginas. A gente esse ano aumentou o número de páginas por causa do processo seletivo ser todo remoto. Então, por favor, né, para que a banca também pudesse ter um pouco mais de elementos é, de, de avaliação e que os candidatos e candidatas pudessem também se expressar melhor, digamos assim. Então, a gente aumentou o número de páginas, então me perdoe aí pela confusão, e efetivamente é isso, ter 8 páginas excluídas a CAP e as referências, ou seja, vai ser um total de 10, né? 8 páginas todo o projeto, e aí são 10 páginas, sendo uma em geral, né? Pode ser que tenha mais páginas de referência, mas em geral a gente tem aí uma página de capa e uma página de referências, portanto, 8 páginas no todo. Mais uma vez, insisto, peço perdão por essa informação errônea, eu me confundi com o edital do ano passado. Importante lembrar uma outra coisa, gente. Não façam, o edital ele diz aqui, então ele deve ter os seguintes tópicos: capa, introdução, fundamentação, indicação metodológica e referência. Só que aqui em cima ele diz, ó, 8 páginas, excluídas apenas a capa e as referências. Isso quer dizer, que se vocês colocarem ali uma folha de rosto, que não está nos itens, vocês não vão ser desclassificados porque tem uma folha de rosto, mas ela vai Uhum. contar no número de páginas, tá? Então, a sugestão é vocês seguirem essa estrutura que está ali, que é a estrutura mais enxuta que a gente acredita que seja possível para vocês conseguirem fazer uma proposta que vocês consigam explicar bem para a gente, que vocês consigam alocar ela dentro do escopo do projeto, vincular a uma do PPG, vincular uma linha, vincular uma orientação, e ainda assim a banca consiga avaliar em tempo hábil, né? Porque também não adianta a gente dar 30 páginas para vocês escreverem, porque daí a comissão não vai conseguir ler tudo em Uhum. tempo com tranquilidade, né? É. Inclusive, se vocês, por acaso, talvez seja uma dúvida que venha a existir, se dentro dos itens, introdução, fundamentação teórica e problematização, e indicações metodológicas, vocês queiram incluir algum tópico, incluir algum item, isso é de vocês, é uma coisa autoral que vai vir da própria estrutura da proposta que vocês estão apresentando, tá certo? Então, se vocês quiserem colocar em tópicos,
né, dentro da introdução, dentro da fundamentação, dentro das indicações metodológicas, alguns tópicos que não sejam esses, não há problema nenhum, né? Que é o caso que a Marina pergunta sobre objeto, objetivos, eles podem entrar ao longo do texto, considerando que o texto tem que ter, no mínimo, essa introdução, essa fundamentação teórica, essa indicação metodológica, né? Gente, alguma outra dúvida? E assim, não tenham receios de enviar as dúvidas de vocês, como eu coloquei ali no chat, nenhuma dúvida é básica, né? Se ela existe, é Uhum. bom que ela seja esclarecida, né? Então, mais alguma questão, gente? Por favor, pode perguntar uma dúvida sobre os arquivos. Gente, eu vou abrir o áudio, é porque eu não. Eu tô com uma dificuldade. Eu criei os 3 arquivos, só Certo. que no Google Drive eu ainda continuo como proprietário. Meu e-mail continua como proprietário. Eu queria entender se isso ainda é visto como identificação, porque eu não consegui mudar isso. Assim, porque nos 3 arquivos que estão conectados ao meu Drive do Gmail, Uhum. aparece que eu sou proprietário, aparece o meu e-mail. Não, o principal é que o arquivo não contenha o nome, né, Tá. no nome do arquivo não contenha, e quando você salvar o arquivo, nas propriedades do arquivo, você apagar a, as informações de autor. Por quê? Ah, Porque depois esses arquivos eles vão ser retirados do Drive pela secretaria e vão ser enviados fora do seu Drive para a comissão. Aí a não. comissão não vai ter acesso ao seu e-mail, nada disso. Tudo bem. Tá bom. Muito obrigado, viu? Ficou claro? Ficou claro. Tá tudo Joia. certo. Obrigado, Ok. gente. Imagina. Ó, Fred, tem uma questão ali do Caio. Sei que há Uhum. pesquisas na comunicação que não necessariamente estudam jornalismo. Qual o critério para que a pesquisa seja considerada certa para comunicação e não para letras Uhum. ou artes? É muito a abordagem, Caio. Depende, assim, o seu olhar é um olhar da comunicação ou a comunicação ali é só um objeto? Tá? Porque aí é uma questão. A sua pesquisa ela pode ser uma pesquisa essencialmente da letras, que a comunicação ela quase nem aparece ali. É só o seu objeto. Agora, se a sua discussão, se o seu arcabouço teórico metodológico ele é da comunicação, aí você está afiliado à comunicação. Inclusive, nós já tivemos aqui no pós alunos, inclusive algumas pesquisas já, que estudaram museu a partir Uhum. do olhar da comunicação. Então, você Eu, não a- precisa uhum. nem ter um objeto caracteristicamente, né, tradicionalmente, caracteristicamente é errado ali, mas tradicionalmente visto como da comunicação, um produto midiático, por exemplo, eu desde acho que você que, tenha uma pegada comunicacional. complementando, Débora, desculpa, é porque o timing o time do Meet é diferente. Só complementando. É, uma dica, Caio, é você, lógico, porque a formatação dentro da comunicação, num anteprojeto de pesquisa, é uma coisa incipiente, né? Não é algo que vai ficar sempre 100% delimitado. Mas uma coisa importante é que o seu projeto, e talvez isso te ajude um pouco mais, possa, né, que você bata o olho no seu projeto e fale, isso aqui tem a ver com aquela linha de pesquisa ou com aquela pesquisa daquele professor. Eu acho que é a maneira mais fácil de você fazer essa identificação nesse momento. Por quê? Porque a discussão, assim, digamos, epistemológica da área, por que, que o meu projeto é diferente da letras, ou é diferente de não sei aonde, isso, nas próprias disciplinas do curso, vai ficar mais claro. Mas, nesse momento, uma dica, né, Débora, de macete, né, que é, olha, essa minha proposta tem a ver com a pesquisa daquele professor ou professora, tem a ver com aquela linha de pesquisa, e, claro, tem a ver com a relação comunicação e temporalidades, né? Então, acho que isso é o grande lance, né, da questão. Às vezes, né, como a Débora falou, às vezes é uma pesquisa sobre museu, mas está estudando interatividade, está estudando tecnologia.
né, e a questão do tempo, ela está ali intrínseca ao museu, mas às vezes, né, a maneira como ela vai lidar com isso, que é como foi o caso dessas pesquisas, olhando para a memória ou para a interatividade, e é interessante que foram 2 pesquisas, né, Débora, sobre museus, e cada uma numa linha de pesquisa. Uma foi na linha 1, né, sobre memória e ditadura, e outra na linha 2, sobre interatividade no Museu do Futebol, né. E Essa o é uma mais outra dica. interessante é que, desculpa, o mais interessante é que o conceito de tempo que as duas trabalhavam eram conceitos diferentes, né? Isso. Tinha tudo a ver com a discussão da temporalidade, mas eram olhares para a lógica temporal diferentes. E Isso é bem... ambas estão disponíveis, né, no site, o link para o repositório da UFOP. Então, também passear pelas dissertações é uma coisa interessante, né? Atualmente, a gente tem disponíveis no repositório 35 trabalhos, mas a gente já tem um total de 44 defendidos, né? Então, vale a pena dar uma olhada. O Patrick pergunta se durante a arguição o candidato deve fazer alguma apresentação. De antemão, não, Patrick. A banca, você vai chegar e a banca, a comissão, vai te fazer questões. Pode ser que uma dessas questões quase seja uma apresentação, por exemplo, do seu anteprojeto. A banca pode te perguntar por que você quis escolher tal tema, ou vai te pedir para você apresentar uma certa questão específica do anteprojeto. Então, pode ser que naturalmente a apresentação ocorra, mas a dinâmica da arguição é feita a partir de questões. Então, vocês não têm nenhum tempo de apresentação, não tem que preparar nenhum slide, nada disso, tá certo? E o até nesse Ivan... momento do diálogo não entra o slide, né, Fred? É sempre no diálogo, na conversa, a arguição. Isso, exatamente. O Ivan pergunta se na hora de enviar os arquivos, ele deve escrever no corpo que se refere aos meus documentos ou se não pode, precisa. Geralmente, Ivan, historicamente, nas inscrições, a gente recebia arquivos, por exemplo, nomeados como arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Por quê? Porque no edital já tem essa ordem, né? Então, já a pessoa mesmo já designava arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, e depois a secretaria encaminhava para a comissão, suponhamos, arquivo 3, 2, que é o arquivo do anteprojeto, arquivo 2, aí punha o número de inscrição do candidato, vocês vão receber esse número de inscrição. Aí para a comissão chegava, ó, esse é o arquivo 2, que é o do projeto, do candidato, né, 39, entendeu? Então, a nomeação do arquivo pode ser conforme está posto no edital, é a dica principal que eu daria, né? Ou Fred, então... só para não, desculpa, só para não confundir, o arquivo 2 é o Lattes, tá, gente? O arquivo Ah, 3 é o então projeto. tá, ok. Então, para evitar confusão. E a Raíssa pergunta se há alguma restrição em relação à área geográfica. Nenhuma, né? Se você quiser fazer uma pesquisa cujo o campo de investigação é no interior da Bahia, ou no Oiapoque, ou no Chuí, não há problema nenhum. Lembrando que, né, o que a gente diria é que, uma vez que essa pesquisa seja feita, se de forma virtual ou de forma presencial, a pesquisadora ou o pesquisador são responsáveis pela execução desse trabalho, né? Então, assim, o PPG não dispõe de verba para bancar, por exemplo, viagens, né? Infelizmente, nenhum projeto de pesquisa é financiado com verba própria do programa, mas o candidato, né, futuramente, então, a pesquisadora ou pesquisador, podem, inclusive, encontrar recursos, financiamentos. A gente tem exemplos de pesquisas que são feitas por meio de plataforma de vaquinha virtual, né, ou então pesquisas em que o cônjuge, né, já ajudou, né, companheiro, enfim, tem muitas formas de recursos, né? Às vezes a bolsa vai fazer, né, vai poder garantir o financiamento desse tipo de investigação, mas em relação à restrição geográfica da pesquisa, do objeto, não há nenhuma restrição, né? Inclusive, a gente tem, por exemplo, né, todo ano a gente recebe um discente ou uma discente, até hoje sempre foram
discentes, mulheres, estrangeiras da América Latina. E mais de uma delas estudou objetos de fora do Brasil, né? Então, a gente tem, por exemplo, a, a Beatriz, que era da linha 2, mexicana, né? A querida Beatriz, estudou startups no Brasil e no México, né? A Alejandra, da Colômbia, que linha 1, estudou telenovelas colombianas. Em algum momento, a Alejandra esteve na Colômbia visitando arquivos e bibliotecas, coletando material audiovisual colombiano. A Beatriz esteve no México fazendo entrevistas com startups mexicanas. Então, não há problema, desde que o pesquisador ou a pesquisadora se responsabilize por essa execução. Não é isso, Débora? Não sei se Acho era que essa a isso tem. pergunta, né? Eu acho que tem duas questões aí também a considerar, Fred, que é o fato de que nem toda pesquisa ela vai pedir uma ida a campo, então aí você pode ter objetos que são de qualquer lugar sem ter implicações financeiras, vamos dizer assim. E no caso específico da seleção desse ano, é importante que vocês considerem também que a gente não sabe como vai ficar a questão da mobilidade no ano que vem, tá? Então, é interessante a gente sempre ter alternativas aos trabalhos de campo que exigem contato com outras pessoas, que exigem mobilidade, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação em 2021, né? Por conta da pandemia. Então, a gente pode ter restrições no desenvolvimento das pesquisas por isso. Bom, e a gente, assim como vai haver essa restrição em relação à pandemia, né, todo o programa está funcionando e continuará funcionando de acordo com as orientações da universidade. A nossa expectativa, como a de todo mundo, é que a turma de vocês, vou dizer assim, considerando que todas e todos poderão, né, se inscrever e ser aprovados, essa é a nossa expectativa, é que vocês já sejam uma turma cujas atividades, em algum momento, ocorram presencialmente, né? Mas a gente vai construir essas pesquisas e pensar em tudo isso, tendo em vista esse cenário. E por que eu estou dizendo isso? Porque caso algum de vocês queira, né, indicar no projeto também, metodologicamente, por exemplo, questões do ponto de vista remoto, né, incluir o contexto remoto na metodologia do projeto, ou, ao mesmo tempo, aproveitar desse contexto para trabalhar uma questão que talvez não fosse o momento, né, não seria possível, não há problema nenhum. Acho que esse é o mais importante para agora, o contexto atual oferece condições para que, metodologicamente ou tematicamente, vocês possam desenvolver as pesquisas, né? Então, podem considerar isso também. De toda maneira, os projetos mudam depois que entram, né? Sim. Então, adaptações virão num contexto ou no outro, espero que no contexto presencial. Exato. Alguma outra questão, gente? Bom, acho que então a gente encerra, né, Fred? A gente agradece muito a todos que vieram aqui, espero que tenha ajudado. Esse vídeo ele vai estar disponível assim que ele tiver liberado para a gente, ele vai para o perfil do YouTube do PPG-Com, como o professor Frederico falou no começo do nosso encontro, e agradecer também a presença da professora Ana Carolina, que está aqui com a gente acompanhando esta sessão. Eu também agradeço, né, bastante, e acho que esperamos, né, que esse bate-papo tenha formalizado um importante convite, né, que é o da inscrição de vocês, e também vocês possam compartilhar, né, lógico que quanto mais gente, né, para vocês é pior, já que serão mais concorrentes, mas para o programa é melhor, e é sempre importante que a minha fala tem a ver com o pensamento que é do programa sempre crescer, né? E quanto mais gente puder estar junto conosco, conhecer o programa,
né, se matricular nas disciplinas isoladas, participar do processo seletivo, para nós é muito importante, né? Assim como foi a presença de vocês hoje. Muito obrigado.